bem-vindos a mais um encontro nosso ao vivo. Nosso tema de hoje é um tema muito polêmico para algumas pessoas, gera muitas dúvidas em muitas famílias. Será que tá certo? Eu tô fazendo bem pro meu filho, deixando ele sozinho no quarto dele? Ou será que ele dormir comigo na mesma cama por muito tempo gera algum malefício? E a gente tem aí algumas variações de entendimento sobre isso e são bem extremas. Então a gente vai conversar com a Luciana sobre essa questão do sono, porque existem, como eu disse, linhas muito diferentes e eu gosto muito da gente entender por que elas são tão diferentes, as vantagens e desvantagens. A Luciana, ela trabalha com sono, focada nisso, atendendo várias famílias, ajudando nesse processo. E nós temos um entendimento muito parecido e eu quero que ela venha, explique também, que comente um pouquinho como que funciona, para a gente poder ter o material necessário para decidir o que é melhor para nossa família, né? Com base, porque quando a gente ouve uma teoria, ela é totalmente a favor da cama compartilhada e leva a entender que então a criança dormir sozinha seria um abandono. E aí tem também a antroposofia, por exemplo, ela estimula muito fortemente a criança dormir sozinha desde cedo, no quarto dela, no ambiente dela. E aí, às vezes, a gente pode pensar, então dormir comigo seria muito ruim? Vamos desbravar esse cenário, vamos entender com a Luciana por que é importante a gente olhar para isso com cuidado, com base nas necessidades da nossa família. Então, vou chamar aqui ela. Oi, gente. Bom, tem muita gente agora da minha audiência entrando também, mas para quem é da audiência da Aline, eu sou Luciana. Eu e a Jéssica, que é minha sócia, a gente tem o perfil da Ensinando a Sonhar. A gente ajuda as famílias a organizarem rotina, problemas com soneca, problemas com sono noturno. Anda muito de mão dada com tudo, muita coisa que você fala, né, sobre comportamento ser influenciado pelo sono. Enfim, ajudamos a transformar a família através do sono. Bom, então essa sou eu, esse é meu perfil, sejam bem-vindos também ao meu perfil e vamos falar de cama compartilhada, né? Pois é, Lu, acho que todos os pais e mães sofrem em algum determinado momento com essa questão do sono, porque é algo que afeta muito a nossa qualidade de vida, né? Afeta o comportamento da criança, claro, mas nós também ficamos muito angustiados quando a gente não dorme por um longo período, ou quando a gente vê que o nosso filho está sofrendo, que ele não está bem, porque ele não está tendo um sono adequado. E é muito angustiante a gente não saber como ajudar, o que fazer, né? Sim, na verdade, a gente estava até conversando, né, Aline, um pouco sobre essa questão da importância do sono. Eu acho que também tem muita dúvida dos pais se a quantidade que a criança está dormindo é suficiente, se não é suficiente. A necessidade de sono da criança vai variando muito conforme ela vai crescendo, né? Então, no começo é uma necessidade enorme e ela vai reduzindo, e o que vai reduzindo é a necessidade de sono diurno, não a necessidade de sono noturno, né? Então, muitas crianças que dormem mal à noite acabam compensando com sonecas durante o dia e os pais acham que tá tudo bem e não tá tudo bem, né? Sono diurno não compensa sono noturno e vice-versa. Então, a criança tem que ter tudo muito bem equilibrado. E muitas vezes os pais acabam recorrendo a outros arranjos de sono, como a gente chama, como, por exemplo, a cama compartilhada, por não saberem resolver os problemas, né? Então, às vezes, nem é a filosofia da família, mas ela acaba caindo numa cama compartilhada, por exemplo, porque ela não sabe o que fazer para melhorar aqueles despertares noturnos, aquele choro que persiste durante a noite, e acaba levando para a cama, né? E isso é muito importante que se fale. Então, eu acho que aqui, dentro do assunto cama compartilhada, a gente tem que falar, primeiro, eu acho que é super importante que as famílias entendam. Muitas vezes os pais acabam indo para a cama compartilhada por conta do sono tá ruim. E eu acho que é muito importante que os pais entendam isso, sabe? Independentemente de cama compartilhada, que é o assunto que a gente vai mais falar aqui hoje,
É muito importante que as famílias busquem a informação do porquê que a criança está dormindo mal, o que que ela precisa, o que que não está adequado e que isso está provocando despertares noturnos, um comportamento de uma criança super cansada, que precisa toda hora de ajuda para voltar a dormir. Porque se você não é da filosofia de dar mamar a noite inteira, de fazer cama compartilhada, você vai acabar caindo nisso pela exaustão, né? E aí, para sair disso depois, é muito mais difícil, porque você não sabe nem por onde começar depois, né? Exatamente. Então, eu sempre falo para as famílias, busquem ajuda antes de chegar nesse nível da sua exaustão, porque senão depois fica muito mais difícil, porque para a gente reverter um processo de um lugar onde todo mundo está exausto e onde a coisa é tanta que precisa ser mudada, requer muita energia. E às vezes é uma energia que às vezes você não tem, né? Então, e muita gente acaba levando essa situação por muito tempo, né? Uma situação que não tá boa. Não tá boa para os pais, não tá bom para a criança também, que aparentemente pode estar, ele tá do meu ladinho a noite toda, mas pode ser que ele não esteja tendo um sono de qualidade. Exato. E aí isso vai sendo arrastado por meses, às vezes mais de ano, e vai comprometendo a nossa paciência, a nossa disponibilidade emocional, a nossa educação, o próprio desenvolvimento da criança. Então, com certeza tem que ser olhado com muito cuidado. Exato, a família toda sofre, né? Enfim, e aí entrando então um pouco na questão de cama compartilhada versus dormir sozinho, né? Que você começou aqui falando pro pessoal, né? Eu sou da opinião, Aline, que a cama compartilhada funciona quando todo mundo dorme bem e quando os pais estão confortáveis com esse arranjo, né? Às vezes nem é a filosofia da família, a família nem acabou caindo numa cama compartilhada porque é a filosofia, mas tá tudo bem. Às vezes os pais falam, nossa, pra mim tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu durmo bem, meu marido dorme bem, meu filho dorme bem, a gente acorda renovado no dia seguinte, então não tem por que mexer, né? Às vezes Você costuma pegar famílias assim? Muitas. E você consegue promover ajustes nesse cenário? Super. Porque eu também já tive várias alunas com essa situação, que inclusive fizeram desmames gentis numa boa. Sim, assim, é muito legal, né? É muito legal. Muito interessante, porque eu não sei como você faz na sua casa, eu não faço porque eu não me sinto bem. Nem eu, nem meu marido. Nunca fizemos. Quer dizer, nunca fizemos, é mentira. Fizemos quando a Amanda era pequenininha, porque ela mal nasceu, a gente mudou de país. Daí ficou aquela confusão de muda de apartamento, vai para outro apartamento, não tinha nem onde pôr a criança. Então, assim, era falta de opção. E aí a gente, ok, sabe? Tá ok. Bom mesmo a gente ter o nosso quarto pra gente. Então, assim que a gente foi pro nosso apartamento, que eu e a Lu somos vizinhas, a gente mora no mesmo prédio. Então, assim que a gente se mudou pra aí, a Amanda foi direto pro quarto dela, porque era a nossa intenção. Mas tudo bem, naquele período serviu, mas eu achei legal pra... Também me ajuda a ter empatia pelas outras famílias. Porque eu fiz e era gostoso sentir o cheirinho dela, mas depois eu queria virar de bruxa, eu queria me esparmar, lá tava aquela criança, aquela bolota no meio da cama. Mas é gostoso ver como as pessoas, às vezes, sentem, fazem um pouquinho diferente, mas funciona para elas. Super. Então, na verdade, eu as pouquíssimas vezes que fiz, eu não gosto, eu não curto, eu não durmo bem. As pouquíssimas vezes que eu precisei fazer porque meu filho estava doente, e aí eu achei mais prático num dia de doença colocar perto de mim, eu nunca dormi bem, né? Eu acho, assim, a criança dorme se mexendo muito, né? Mais do que a gente se mexe muito menos, né? O nosso sono é mais parado. Eu não consigo, né? A criança chora, também não. A criança se mexe. Então, é isso, sabe? Se os pais estão nesse arranjo e não se incomodam com o mexe-mexe da criança, com um chute aqui, com um braço ali, e tá todo mundo dormindo bem, tá maravilhoso. Tem pais que também não se incomodam, que não ligam da criança se mexer, só que a criança requisita os pais demais, né? E aí o problema não é a cama compartilhada. Os pais falam, olha, se ele se mexesse, encostasse em mim durante a noite, me procurasse, mas não me acordasse, e eu percebesse que ele só queria encostar em mim, só queria saber se eu tava... E todo mundo continuaria dormindo,
para mim estava tudo bem. O problema é que ele me acorda porque ele precisa ou que eu dê a mão para ele, ou que eu dê mamar para ele, ou que eu fique dando tapinha no bumbum, ou que eu fique, ou ele quer encostar no meu peito, né? Então, quando os pais são despertados, muitas vezes durante a noite, e não é só uma questão da criança relaxar por estar juntos, aí eu acho que o que é importante que as pessoas entendam, Aline, é que se isso estiver acontecendo, a resposta, se você gosta da cama compartilhada, a resposta não é, putz, eu vou ter que abrir mão da cama compartilhada, eu vou ter que ensinar meu filho a ficar em outra cama ou no quarto dele. Não necessariamente. Esse é o grande ponto, sabe? Se você gosta, se para você te faz bem e você gostaria que isso só fosse um sono melhor, menos interrompido, para onde a gente tem que olhar? A gente tem que olhar para a rotina da criança, né? Porque o que eu sempre bato na tecla, e você sabe disso, a criança tem que estar com uma rotina adequada para a faixa etária dela. Então, a rotina diurna dessa criança tem que estar de acordo com quais são as necessidades que essa criança precisa para a idade dela. Por quê? Porque se ela tiver uma rotina diurna ajustada para a idade dela, o sono noturno vai ser muito mais contínuo, vai ser muito menos interrompido, né? Então, eu já te falei muitas vezes, mas como aqui tem sempre gente muito nova, uma criança que está com cansaço acumulado demais da rotina diurna vai despertar mais vezes durante a noite, vai precisar de mais ajuda para relaxar, para dormir, e isso vai interromper o sono de todo mundo. E vai até demorar mais para pegar no sono, né, Lu? Eu não sei como você vê isso. Quando a gente ouve um pai e uma mãe falando, meu filho demora 40 minutos para pegar no sono. Normalmente isso é a gente ativa aí um lembrete. Opa, tem alguma coisa. Porque se você pega direitinho a janela, se você tem uma criança que, como você disse, veio numa rotina boa durante o dia, tem um ritmo bem consolidado, ela vai adormecer com facilidade. Tem um processo do ritual do sono, né, que vai ajudar, mas ela não deveria demorar tanto tempo habitualmente para dormir. Então, também pode ser um sinal, né? Esses despertares muito longos de que a criança não consegue relaxar para voltar a dormir, né? Como você deu o exemplo, fica 40 minutos, tem crianças que ficam 2 horas acordadas de madrugada. Esse é o sinal mais claro de que a rotina diurna está desequilibrada e que, portanto, os hormônios estão desequilibrados e a criança não consegue relaxar. Porque o primeiro estágio da gente conseguir adormecer é o relaxamento. Se você não consegue relaxar, seja por preocupação, então as questões emocionais na criança também têm um papel importante de não permitir que ela relaxe. Então, mas assim, as questões emocionais também podem provocar despertares longos, mas não são tão frequentes, né? As questões emocionais fazem os despertares serem frequentes para ela checar que tá tudo bem, mas ela tendo a confirmação de que tá tudo bem, ela logo consegue... Ela volta a dormir. E você até consegue sentir, né, que ela tá pedindo alguma coisa, nem que seja um abraço, uma segurança. É diferente mesmo. Eu entendi de quando a criança desperta e fica 1h30 como se fosse dia, né? Isso. Acordei. Meia-noite. Exato. Exatamente. Esse acordei para brincar, tô pronto pro dia, meia-noite, 2 da manhã. É totalmente rotina desequilibrada. Ninguém merece. Nem a criança, nem a gente, pelo amor de Deus. Dá até frio na espinha. Mas aí você percebe, se você tem um filho que tá com esse padrão e você fala, cara, ele acorda muitas vezes, repetidas vezes, mesmo que seja rápido, ou ele acorda por despertares muito longos, rotina desajustada. Em primeiro lugar, você vai começar ajustando a rotina. Então, você percebe? A sua resposta imediata não é, putz, vou ter que abandonar a cama compartilhada que eu tanto gosto. Mas sim, vou procurar informações sobre a faixa etária do meu filho, o que eu preciso ajustar na rotina dele. Esses ajustes não vão acontecer em 2, 3 dias. Eu preciso investir nisso durante um tempo. Nada acontece do dia para noite, né? Nada. Né? Todas as coisas boas da vida requerem bastante esforço da nossa parte. Né? Então, se eu não invisto em saber quais são as necessidades e assim, Aline, uma coisa que eu bato muito na tecla e que eu acho que falta, né? Os pais se informarem
de quais são as necessidades da criança conforme ela vai crescendo, porque às vezes a gente fala, nossa, até X meses meu filho dormia super bem, completou tal idade e parou de dormir bem. O que que aconteceu? Aconteceu muitas vezes que você não adaptou a rotina dele para a nova faixa etária dele, porque as crianças mudam o tempo inteiro. O tempo inteiro. Exatamente. Até os 12 meses. Eu vou pôr fone, porque agora meu pequeno acordou, vai ficar insuportável se vocês me ouvirem. Peraí, vamos ver se não dá eco. É que agora o meu celular tá elevado. Acho que a culpa era minha mesmo aqui, era o meu celular. Imagina. Então, assim, até os 12 meses de idade, as necessidades de sono e a necessidade de ajustar a rotina da criança, ela é mensal. A gente precisa entender quais são essas mudanças mensais, porque se você não vai ajustando, vai regredir em algum momento. Por quê? Porque vai sair do eixo, né? Então, é muito importante que se perceba isso, porque se a cama compartilhada faz bem para uma família, você chegar lá e falar, putz, queridinha, você tem que sair da cama compartilhada que você tanto ama, porque seu filho não tá dormindo bem? Será? Será que não tem outra isso não vai ser razão? natural para esses pais que gostam, né? Vai ser algo doloroso. E nada assim que é doloroso é bom. É bom para o todo, para a família. Exato. Então, eu acho muito legal esse seu posicionamento, porque você estuda sobre sono e você sabe que tem correntes que defendem veementemente a cama compartilhada. A cama compartilhada. Como se a conclusão que se chegasse é que o dormir sozinho era um ato de abandono emocional. Não. Porque as pessoas confundem a teoria um pouco e existem os que vão para radicais, né, sempre para os extremos e acabam perdendo de vista as vantagens e desvantagens. Então, eu queria que você falasse um pouquinho que o ato, assim, sobre o ato de dormir sozinha. A criança dormir sozinha no quartinho dela, no ambiente dela, não significa necessariamente um abandono desses pais, porque eu tenho muitos pais que falam, eu gostaria, Aline, mas eu tenho medo, eu me sinto mal, e se ele precisar de mim e eu não estiver lá? Então, acho tão bom falar disso, porque olha só, né? O que garante que uma criança vai conseguir se distanciar dos pais para dormir? Que ela tá bem abastecida de tudo. Ela não vai, assim, na verdade, duas coisas, né? Ela só vai aceitar esse distanciamento se ela estiver bem abastecida de tudo e ela fica tranquila. Um potinho de amor cheinho. Tudo, né? E aí é tranquilo, tá tranquilo. Ou se ela foi abandonada e ela já desistiu de receber afeto, né? Então, você vê, são é o ciclo do apego seguro, né? Exato. Então, se você sabe que você nunca abandonou, e você ajudou seu filho a ter segurança para ele aceitar esse distanciamento na hora de dormir, você não tem que ter dúvida de que você fez um bom trabalho, porque você já abasteceu e você já deu essa segurança. A dúvida tem que existir se você sabe que você está faltando com o apego, com o afeto durante o dia, nos momentos em que vocês estão juntos. Se você está dando isso... abastecer a necessidade da criança, física, emocional. Não cumprir os desejos dela, tá? Então, que fique bem claro. É abastecer a necessidade, não necessariamente o desejo. O desejo você vai decidir, às vezes, que você concede um desejo ou não, que você vai ser firme. Mas as necessidades que são emocionais e são físicas, essas sim precisam estar supridas. Eu concordo plenamente. Obrigada mais uma vez por você vir. Nosso papo sempre maravilhoso. Tenho certeza que ajudou muita gente e você gentilmente ainda compartilhou mais ou menos um passo a passo que dá pra gente ter uma boa ideia de como iniciar esse processo. Obrigada, de coração. Querida. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Um beijo, uma ótima semana. Tchau. Tchau, Lu. Beijo. Beijo.